Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e nós vamos continuar esse nosso super mini curso sobre a LC 04, né? A LC 04, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Estado de Mato Grosso. Não é uma aula, é um mini curso e agora nós vamos trabalhar no assunto chamado processo administrativo disciplinar. Este assunto, processo administrativo disciplinar, já faz parte do título 5 da lei, né? O título 5 da lei. Este aqui vai ser o último título que nós vamos trabalhar item a item no edital, aliás, item a item na lei, que é um dos itens mais importantes, não? Então é o seguinte, só para você montar, você ter uma ideia sobre o estatuto. Então tem o primeiro título, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Esses 5 primeiros títulos são os títulos mais importantes da lei, tá certo? Aqui vocês vão concentrar 99%, não, 98% de todas as questões de concurso sobre o estatuto. Bacana? Então é o seguinte, vamos lá, ideia. Professor, qual que é esse título? Esse título, nós vamos falar do processo administrativo disciplinar, tá? Que está muito vinculado ao título passado, o título 4, que é do regime disciplinar. Lá no regime disciplinar, foi previstos quais são os deveres do servidor, quais são as proibições do servidor, as suas responsabilidades e, principalmente, se ele descumprir algum dever, alguma proibição, o que acontece? O cara vai ser penalizado. Então, nós vimos também o quê? O último capítulo, o capítulo 5º do título 4 da lei, fala o quê? Das penalidades previstas na lei. E agora, professor, fala agora do procedimento disciplinar, ou seja, como que a administração pública irá apurar essas infrações administrativas. Irá apurar através do procedimento administrativo disciplinar, que nós vamos trabalhar aqui capítulo a capítulo. Bacana? Vamos lá. Então, artigo 170. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado a ampla defesa. Bacana. Então, são 3 assuntos importantes do artigo 170. O artigo 170 passa mais uma obrigação. Mais uma obrigação para quem? Para as autoridades. Então, ou seja, a autoridade, ela não tem escolha. A partir do momento que a autoridade tiver ciência de qualquer irregularidade, ela é obrigada a promover a imediata apuração. Tá aí. Então, ela está lá. Ah, professor, a autoridade teve conhecimento e nada fez. Pronto. Já incorreu em conduta tipificada como crime. Principalmente como prevaricação. Ele tem um dever, obrigação de agir. Tá certo? Então, caiu na autoridade, ela tem obrigação de quê? De imediatamente apurar. Aí vamos falar de outro assunto importante, que o estatuto ele vai definir 2 instrumentos. Sindicância ou PAD, processo administrativo. Ou seja, nós temos aí 2 alternativas para apurar um ilícito administrativo, uma infração administrativa. Está até para vocês, né? Professor, quando que nós vamos usar a sindicância? A gente vai ver nessa aula, inclusive, quais são os casos de aplicação da sindicância e quais são as aplicações do processo administrativo. Em resumo, sindicância é para apurar aquelas situações aqui com menor potencial ofensivo e o processo administrativo para situações mais graves. Só para você ter um juízo de valor. Naqueles casos onde houver aplicação de pena de demissão, só cabe processo administrativo disciplinar. E, finalmente, outro assunto importante, que o acusado terá aí a ampla defesa assegurada, direito ao contraditório e a ampla defesa durante o processo administrativo disciplinar, em consonância com a nossa Constituição Federal de 1988. Então, está aqui para vocês, né? O artiguinho 170, que é o primeiro artiguinho das disposições gerais sobre o processo administrativo. Vamos lá. Artigo 171, tá? Esse artigo 171 cai muito em concurso, eu vou ler ele primeiro, depois eu vou explicar para vocês, que ele vai falar como que a administração pública trata a questão da denúncia, tá? Da denúncia. Tem muita explicação aqui. As denúncias sobre irregularidades, denúncias, né? Sobre irregularidades, serão objeto de apuração desde que contenham a identificação
e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Ou seja, o que o legislador quis aqui? Ele quis o seguinte: eu não quero receber denúncia anônima. Para o cara, olha só, para apurar qualquer uma das irregularidades aqui em contradição com o estatuto, ela tem que ser o quê? Por escrito a denúncia e, além disso, tem que ser confirmada a sua autenticidade. Aí, a partir do momento que uma pessoa faz uma denúncia, ele vai se identificar, vai colocar o endereço por escrito, aí tem a obrigação da apuração, está aqui. Mas e aí, professor, o que acontece? Aí que acontece que isso aqui vai inibir o quê? Denúncia, né? Aí a administração pública foi evoluindo, veio uma lei muito importante, que é a 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Nessa Lei de Acesso à Informação deixou claro o seguinte, que qualquer um pode denunciar. Aí a administração pública começou a se auto-organizar, começou a organizar as tais de ouvidorias, e esses órgãos de ouvidoria passaram a receber o que? As denúncias anônimas. Mas a ouvidoria não é objeto desse estatuto, isso aqui que vai cair na prova. Então, segundo o estatuto, para apurar, olha as condições da denúncia. Denúncia de irregularidade, desde que contém identificação, o endereço do denunciante, quem que vai fazer isso, né? E sejam formuladas por escrito, confirmada a sua autenticidade. Então, esses aqui são os requisitos de quê? E, pasmem, também, lá na 8.112 também é assim. Só que lembrando que agora nós temos uma outra lei, que é a 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, onde abriu, escancarou a administração pública para receber todo e qualquer tipo de denúncia, inclusive anônimas, né? Parágrafo único. Quando o fato narrado, o de cima, não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto normal. Então é o seguinte, se a denúncia não conter aí objetividade, não configurar infração administrativa, infração disciplinar e nem ilícito penal, essa denúncia será o quê? Arquivada. Será arquivada. TRE, Amapá, FCC 2015, cargo de analista. Vem comigo. Sobre o processo administrativo disciplinar previsto na Lei 8.112 de 1990, é correto afirmar que as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração. Bacana. Podendo ser formuladas verbalmente ou por escrito, está errado. Tá? Não pode ser verbalmente, ela tem que ser por escrito, inclusive o denunciante tem que se identificar. Isso que está previsto na Lei 8.112 e também na Lei 04, que é objeto do nosso estudo. Letra B. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada. Exatamente isso que está previsto aí no inciso, no parágrafo único do artigo 171, né? A partir do momento que essa denúncia, que tem que ser no artigo 171, o artigo 171 no caput diz o seguinte: pode denunciar? Pode. Só que a denúncia tem que ser fundamentada, tem que ser formalizada e ela tem que ser o quê? O denunciante tem que se identificar e colocar os motivos. Se não ocorrer nada, se aquilo que for pesquisado for apurado, não configurar ilícito penal e nem infração administrativa, ela será o quê? Arquivada. Então, a alternativa correta é a letra B, concurso do TRE Amapá FCC 2015. Né? Letra C. O prazo para a conclusão da sindicância não excede 30 dias. Está errado. Né? Não excede o quê? A 60 dias. Está errado aqui. Né? D. O afastamento preventivo, que é o objeto da nossa próxima aula, do servidor é medida obrigatória, não é obrigatória. Qual que é a medida do afastamento preventivo? Fica a juízo da autoridade competente para não atrapalhar aí os trabalhos da comissão processante. Então, está errado na palavra obrigatória. E 2 fases previstas legalmente para o processo administrativo. São a sua instauração e a conclusão. Está errado, gente. Olha só, lá no processo administrativo não são 2 fases, são 3 fases. Quais são essas fases? Primeiro, instauração, até começou bem. Aí nós temos inquérito e a terceira fase, julgamento. São as 3 fases previstas do processo administrativo disciplinar, o famoso e o temido PAD, ok? Ótimo.
Artigo 172. A sindicância poderá resultar. O que está dizendo o artigo 172? Quais são os efeitos, quais são as consequências, quais as conclusões que podem resultar uma sindicância. Lembrando que nós temos dois instrumentos na Lei 8.000, na Lei 04, que é a sindicância e o processo administrativo disciplinar. Na sindicância, primeiro, arquivamento do processo. Professor, quando que ocorre arquivamento do processo? Quando, tá certo, os motivos da sua abertura não se concretizarem depois da apuração. Então, vai ser arquivado o processo. 2, aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão até 30 dias. Então, está aqui. Olha aí. Então, é o seguinte, cabe sindicância, isso despenca em prova, isso não cai. Cabe sindicância nas aplicações das penas de repreensão e suspensão até 30 dias. Cara, isso cai. Tá? E o terceiro e último caso? É muito simples, né? Quando, na apuração de uma sindicância, por exemplo, a comissão constatar que ali cabe uma pena, por exemplo, de demissão. Ou seja, a demissão não é objeto da sindicância, porque a sindicância ela pode, ela é utilizada para a pena de repreensão e suspensão. Na pena de demissão, instauração de processo disciplinar, ou seja, a própria sindicância já vai remeter aí à autoridade competente para que seja instaurado o PAD, processo administrativo disciplinar. Sobre qual alegação? Olha, senhora autoridade, né? Autoridade competente. O senhor instituiu aí, instaurou uma sindicância, bacana. Só que, durante a apuração dos fatos, nós identificamos que aqui não cabe sindicância, porque é demissão. Então, tem que ser o quê? Um processo administrativo disciplinar. Finalizando. 3 consequências. Primeiro, arquivamento. Segundo, para aplicação de penas de repreensão e suspensão até 30 dias. E, finalmente, nós temos aí a instauração do processo administrativo disciplinar. IBGE, Fundação Getúlio Vargas, 2016, cargo de analista. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, consoante o dispõe a Lei 8.112 de 90, a sindicância. Ok. Então, comando da questão, ele colocou uma cópia aí fiel, tá certo, dos artiguinhos da lei, exatamente a autoridade competente, ele é obrigado, tá certo, promover a apuração imediata, e essa apuração ela pode se dar de 2 tipos, né? Através da sindicância ou através de quê? Ou através do processo administrativo disciplinar. Aí ele fala, consoante o que dispõe a sindicância. Então, nós temos a sindicância para 3 casos que pode resultar o quê? No seu arquivamento, se nada for comprovado, na aplicação de repreensão e na suspensão até 30 dias. Na Lei 8.112, nós sabemos que não existe repreensão, é o que é advertência, não é isso? E nós temos o quê? O terceiro, que é a instauração do processo administrativo disciplinar. Letra A. Pode resultar na aplicação de penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias. Corretíssimo, né? Lembrando para vocês, tá, que a advertência não está prevista na Lei 04. Nosso lá é repreensão. A advertência aqui é no caso da Lei 8.112. O professor trouxe exercício para a aula, para enriquecer a aula. E eu não encontrei nenhum exercício da LC 04 aí no meu estoque de questões, né? B. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos ler as outras alternativas aqui. É procedimento sumário, que apura falta funcional e leve e prescinde de ampla defesa ao investigado. Está aqui para vocês, está errado, né? Ele não é um procedimento sumário, né? Não é uma verificação preliminar. E outra coisa importante é o seguinte, né? Na sindicância, nós temos 2 tipos de sindicância, tá? Nós temos aí tem 2 tipos de sindicância. Uma sindicância para apurar se realmente o fato existiu, e outra sindicância para apurar a conduta do servidor. Nessa primeira sindicância, que é para apurar realmente se o fato existiu, não existe ampla defesa do investigado. Tá? Isso aqui se aprende só no lá concurso. B. Pode ensejar a publicação direta de penalidade de demissão. Parou tudo. Pena de demissão é exclusiva para o PAD, Procedimento Administrativo Disciplinar. Isso, cara, em qualquer estatuto
qualquer estatuto, regimento interno, é o PAD para pena de demissão. Está errado. Letra D. Tem prazo para conclusão de até 60 dias, podendo ser prorrogado igual período a critério da autoridade superior. Então, o prazo é 30 dias, sendo prorrogados por mais 30 dias, não é 60 dias. Segue procedimento sumário, suprimindo a fase de instauração e passando direto para alegações finais. Claro que não, né? Mesmo a sindicância, existe a fase do quê? Da instauração. É um procedimento mais resumido do que o PAD. Então, a alternativa correta desse exercício fantástico aqui é a letra A, né? Aí, né? Puxa, professor, eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer um exercício desse. Mas eu consigo, é tranquilo, fácil, né? Vem comigo. Eu quero passar para vocês aqui o seguinte, nós estamos estudando sindicância, não é isso? Então, sindicância, nós temos dois tipos de sindicância. Tem uma sindicância que não é para apuração do delito, da infração administrativa disciplinar, mas uma sindicância investigativa. O que é essa sindicância investigativa? A administração pública ficou sabendo que está existindo roubo no almoxarifado. Ficou sabendo. Tá? Então, o cara faz o quê? A autoridade vai fazer uma sindicância investigativa para apurar se realmente está tendo roubo lá, furto, não sei lá no almoxarifado. Nessa fase aqui da investigativa, não cabe, tá, ao exercício da ampla defesa. Tá? Investigativa, vê se a situação agora verificou, identificamos, aí você vai fazer uma sindicância punitiva. Uma sindicância punitiva, nesse caso, aí sim tem ampla defesa, direito ao contraditório. Então, sindicância investigativa, utilizada para qualquer tipo de infração, para apuração disciplinar. Dela não decorre nenhuma penalidade. Não há garantia de contraditório e ampla defesa, uma vez que não gera penalidade. Apenas vai verificar se aquele fato realmente procede, só isso. Se procede, aí ela passa para outra sindicância, que é a sindicância punitiva e acusatória, que é diferente. Aqui ele já sabe quem que foi o sujeito aí que provavelmente causou dano ao erário, sim ou não, né? Nas hipóteses de aplicação de penas de advertência, no caso do nosso aqui, pena de, não é advertência, é pena de quê? De repreensão, ou suspensão por até 30 dias. Há garantia de contraditório e ampla defesa, penalidade aplicada pelo chefe da repartição ou outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos. Julgamento resultará em arquivamento, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias, lembrando que no nosso caso não é advertência, qualquer repreensão, ou instalação de processo administrativo disciplinar, quando situação ensejar punição mais gravosa do que as duas citadas. Bacana? Então, conclusão, nós temos uma sindicância investigativa e outra sindicância que é punitiva ou acusatória. Ó, fica de olho, hein? TCE, Rio Grande do Norte, CESP 2016, cargo de auditor. Ordinariamente, a sindicância é um procedimento administrativo inquisitório. Nela não cabe contraditório nem ampla defesa, desde que não se converta em processo disciplinar principal, que fundamente a aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão. Pergunta top demais essa, cara. Ordinariamente. Tá. Quando a gente fala em sindicância, nós temos dois tipos de sindicância, com dois propósitos distintos. Temos aquela investigatória. Essa investigatória é essa aqui, ó, inquisitória. Então tá aí, então vocês já sabem, tá, que existe que aquela sindicância investigatória é inquisitória. O que se faz nessa inquisitória? É aquela para se verificar se tal fato ocorreu ou não. Por exemplo, tá? Vamos lá, o exemplo que eu estou utilizando, o almoxarifado do Tribunal Regional do Trabalho. O presidente do tribunal recebeu uma notícia que está roubando, está sendo furtado, está sendo roubado, enfim, está tendo uma irregularidade lá. O que o cara faz? O presidente vai instaurar uma comissão investigativa, uma sindicância inquisitória. O que ele vai ver? Essa sindicância vai até lá, vai contar, vai verificar e vai ter um laudo. Nessa sindicância não está acusando-se ninguém.
Tá? Quando ocorre isso, não existe por que ter o tal do direito à ampla defesa ou contraditório, porque ela está só investigando. Aí, se verificada, tá certo, algumas condutas aí que respeitam o Código de Ética, desrespeitam aí o Estatuto do Servidor Público, aí a autoridade competente, dependendo do tipo de pena lá prevista, né, de aplicação da pena, ele pode abrir uma sindicância acusatória ou punitiva. Já na sindicância acusatória e punitiva, aí sim cabe o tal do ampla defesa e o contraditório. Logo, essa alternativa está correta. Vamos ler de novo. Ordinariamente, o mais comum é esse tipo de sindicância, realmente. A sindicância é um procedimento administrativo, inquisitório, acusatório, correto. E nela não cabe o contraditório e nem a ampla defesa, correto. O que vai ter ampla defesa ou contraditório é naquela sindicância acusatória, aquela sindicância punitiva. Por quê? Desde que não se converta em processo administrativo principal que fundamente a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão, que é o caso do quê? É o caso da sindicância punitiva ou acusatória. Logo, este exercício muito bem formulado de um concurso top de linha está corretíssima, ok? 10, né? Esse exercício ajuda muito na aula, né? E para ajudar muito na aula, para enriquecer mais ainda, porque alguns alunos aí têm alguma dúvida ainda sobre sindicância inquisitória, investigativa, né? Olha aqui que diz lá o informativo 734 do Supremo Tribunal Federal de 2004, ó, não alcançada a sindicância que objetiva elucidação, que é a sindicância investigatória ou inquisitória, de fato sobre o ângulo de cometimento de infração administrativa, né? Então está aqui, ó, no interesse do representante, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a amplos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência política judiciária digam a respeito do exercício do direito. Não alcança a sindicância que objetiva a elucidação dos fatos, ou seja, essa elucidação dos fatos são aquelas sindicância de quê? Investigatória ou inquisitória. Bacana? Artigo 173. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias de demissão ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a apuração por processo administrativo disciplinar. Ou seja, o artigo 173 vai definir aqui em quais os casos que nós iremos utilizar o PAD, né? Na sindicância, você já sabe, repreensão e suspensão até 30 dias. E aqui diz o seguinte, acima de 30 dias, tá? De suspensão acima de 30 dias ou penas de demissão, vai ser o famoso e temido PAD que o cara irá responder, né? Anvisa, CESP 2016, cargo de auditor. A autoridade que tiver ciência da conduta de Maria será obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. O que está dizendo aqui? Está dizendo que a autoridade competente teve aí conhecimento de uma conduta de Maria, essa conduta provavelmente pelo texto da questão, ela é o quê? É uma conduta aí que está, vamos dizer assim, está em desconformidade com o estatuto. O que acontece? A autoridade de competência vai ter que mandar apurar, porque se ele não mandar apurar, ele vai responder por isso, porque ele é obrigado a apurar. E além disso, ele vai mandar apurar. Então você tem dois instrumentos, ou sindicância ou processo administrativo disciplinar, alternativa super correta. Aluno aqui do Lá Concurso não erra uma questão dessa, com certeza. Bacana? 10, né? Finalizando mais uma grande aula, uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação. Puxa, é isso mesmo, cara. Quanto mais você prepara, mais autoconfiante você fica. Exatamente. Por quê? Porque você treina, você aprende, você passa a ter domínio, e assim, isso é importante. Eu sempre falo o seguinte, que na vida do concurseiro, o cara que tem autoconfiança é muito importante na prova. Agora, para adquirir autoconfiança na prova, o cara tem que ter estudado.
A autoconfiança, isso dá segurança, isso dá agilidade, isso dá tranquilidade, isso ajuda a controlar a ansiedade. A ansiedade é um dos principais pontos aí que vão impedir que você faça uma boa prova. Você está ansioso, não, a tranquilidade, autoconfiança é importante. Forte abraço, fui, tchau. Clique-claque.